Muito bem, bom dia. Hoje, dia 11 de março de 2020, ao vivo, como sempre, o programa Painel Lagoas, no estúdio panorâmico da Rádio A Voz FM, 87,9. Nós temos duas plataformas digitais, que é www.radioavozfm.com.br, da radiosnet.com.br, que é a rádio, o site oficial de todas as rádios do Brasil e do mundo, www.radiosnet.com.br. Inclusive, o relatório da Radiosnet, em janeiro de 2020, nós estamos em 11º lugar. Em fevereiro agora, aumentamos mais o índice de audiência, continuamos no 11º, mas um índice de alcance maior. Faltou pouco para chegar ao 10º. Mas com a Equatorial hoje, o índice de energia vai aumentar positivamente. Deus ele é fiel. Está chegando aqui Edmilson, e Deus é fiel. Vamos lá. Conosco na sonoplastia, Melk, e esse que vos fala, pastor Luiz Hamilton. Temos hoje aqui a Equatorial, temos aqui o Carlos Moraes, já está ficando freguês aqui, mas é simpático, na Rádio A Voz, mas é competente. Se está aqui porque dá a cara a tapa e é competente. O novo sempre assusta, mas o novo está se consolidando, tirando as dúvidas, claro. Nunca ninguém irá conseguir realizar a unanimidade, nem Jesus. Mas eles estão tentando. Conosco também a jornalista acompanhando o apoio, né, da Equatorial. Temos aqui os participantes e temos aqui o presidente da Associação de Bairro do Graciliano Ramos, que daqui a pouco ele vai se apresentar. Mas, nesse momento, Carlos Moraes, você vai se apresentar, seu cargo na Equatorial, e dizer com quem o senhor está sendo acompanhado aí de uma forma brilhante no jornalismo. Carlos. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez, pastor Luiz Hamilton, o convite, né, a Rádio A Voz, todos que estão aqui no momento nessa sintonia. Deixar o meu abraço também a todos os presentes aqui, o senhor Edivaldo, estou conhecendo pessoalmente, que é liderança comunitária lá no Graciliano. A Anne é a nossa parceira do jornalismo, na nossa assessoria, está aqui conosco e mais uma vez à disposição para a gente falar um pouco sobre o serviço da Equatorial, do que tem sido feito para poder solucionar algumas reclamações que surgiram e as parcerias que vêm por aí. Tem coisa para ser feita na comunidade. Audiência pública, vocês participaram semana passada, inclusive na hora que eu falei com a Kelly, né? Ela disse, pastor, eu estou em uma audiência pública. Aí depois eu falei com o senhor disse, eu disse, olha, a Kelly falou para mim, a melhor coisa é falar a verdade, né? O senhor não disse onde estava. Eu disse, olha, pastor, eu também estou na mesma audiência. Eu disse, amém. E já para consolidar a entrevista de hoje e também um grande mutirão que estaremos realizando lá no Complexo Benedito Bentes, no Benedito Bentes 2. Serão 3 dias, 16, 17 e 18, quinta, sexta e sábado. Vamos lá. A audiência pública, ela teve seu temário dentro do contexto da Equatorial. Muitas autoridades, muitos representantes de várias artérias nossa cidade de Maceió, ou seja, os bairros, e o que foi mencionado e qual foi a posição do Equatorial dentro do contexto também de aumento, né? Está se falando muito 12% de aumento nas contas. Por que esse aumento e a audiência, qual foi o motivo? Interessante o questionamento, até para que todos possam entender. Essa audiência pública é uma audiência pública organizada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A Equatorial ela foi ao evento, mas como ouvinte do processo. Lá a ANEEL escutou alguns representantes, alguns agentes políticos, alguns líderes de comunidade que estiveram presentes e a sociedade de uma forma geral. No leilão de privatização, ao qual a Equatorial participou ainda da antiga empresa, que é a Eletrobras, eles já previam a revisão tarifária extraordinária. E isso não aconteceu no primeiro ano, que foi 2019. A Equatorial, ela, nesse momento, estava chegando. O que houve em 2019 foi uma redução do valor da tarifa em torno de R$ 2,72, mais ou menos, em média.
e já ficou com a ANEEL o compromisso de realizar o rito regulatório. A audiência pública é um rito regulatório. Qual o papel da Equatorial? Prestar as informações para que os técnicos da ANEEL analisem e definam preliminarmente um percentual de reajuste e após a audiência, e está aberta agora as sugestões. Então a ANEEL vem, faz o evento, escuta naquele primeiro momento alguns representantes da sociedade, depois ela abre um período para que essas contribuições sejam enviadas ao site da ANEEL e por fim ela vai definir. Tecnicamente da concessionária ela recebeu a base de ativos que existe, os investimentos que foram feitos, a ANEEL também vem e fiscaliza isso. A Equatorial falou que construiu uma subestação, então os técnicos da ANEEL vão lá verificar se essa subestação existe, se o material que foi aplicado, contabilmente, se o tipo de poste, o valor, ele tudo bate. Então a parte da Equatorial é apenas fornecer os dados. A ANEEL analisa isso tecnicamente e propõe. E ela fez uma proposta de um reajuste em média preliminar em torno de 12%, sendo que para os clientes em baixa tensão, a maioria residenciais e comerciais, seria em torno de 11%, e para aqueles clientes de média tensão, que envolve grandes comércios e algumas indústrias, em torno de 13%. Então, somando essas dois percentuais, em média seria 12%. É um valor já definido? Ainda não, porque vai depender agora, após a audiência, dessas contribuições que vão ser feitas por instituições. Esse aumento é necessário? A pergunta, é necessário esse aumento? Tecnicamente, ele precisa ser realizado porque, se eu tenho uma ideia, no setor elétrico existe o que a gente chama de revisão tarifária. Certo. Ela acontece a cada 5 anos num contrato de concessão. E o que é que ela visa? A remuneração de ativos. Então, por exemplo, a última revisão tarifária, ainda com a CEAL, aconteceu em 2013. A Eletrobras, ela assumiu de forma esse contrato a fazer uma revisão em 2017. Só que em 2016, ela desinteressou pelo contrato de concessão. Por isso que o governo, inclusive federal, providenciou um leilão de privatização. Então, desde 2013, que não existe a revisão da base de ativos da distribuidora. Inclusive não só da distribuidora Equatorial, mas é importante que a gente também esclareça a todos que quando se paga a fatura de energia, se pagam custos de geração, transmissão e distribuição. Então, por exemplo, no ano passado foi implantado e colocado em operação uma subestação da Chesf chamada Maceió 2, é o novo ponto de suprimento aqui no estado de Alagoas. A distribuidora, que é Equatorial, ela compra a energia da Chesf e repassa aos seus consumidores. Esse ativo que foi construído, que é o novo ponto de suprimento, precisa também ser remunerado. Então a revisão tarifária, ela visa a remuneração desses investimentos no setor. Por conta disso é que a ANEEL entendeu que para esse momento, preliminarmente, o valor ele é em torno de 12%. Demorou um pouquinho essa audiência, não foi? Foram quantas horas? Pelo rito regulatório, ela tem uma duração em torno de 4 a 5 horas. Então, ela começou por volta das 14 horas e estendeu até... A população participou, Carlos? Tinham representantes da população individualmente, alguns consumidores, inclusive com alguns questionamentos mais pontuais de valores de fatura e tudo, que a gente até identificou para tentar entender melhor e responder. Tiveram representantes de associações, tiveram agentes políticos, tiveram também empresários. Então, assim, o público da audiência ele foi bem diversificado. Me diga uma coisa, o que é que se tira, na sua visão, o que é que se aproveitou naquele momento, porque vai vir um relatório, né, de tudo isso aí, mas na sua visão, tranquilizar a população, porque está todo mundo quieto, porque ninguém teve esse aumento do salário de 12%. Estou fazendo a pergunta porque eu falo a linguagem do povo. Eu acho que você já percebeu que na Rádio Farol e a rádio aqui, Rádio A Voz, lá é uma linguagem mais diferenciada, que é 100% evangélico, mas é usuário, são usuários. Na linguagem aqui é a linguagem mais mesclada, né? Católico, evangélico, livre pensador. Como é que fica, para deixar uma tranquilidade, hoje dia 11, ao vivo, para a população, que muitos são baixa renda, a questão do baixa renda, como é que fica? Porque esses 12% vai também para o baixa renda? Na verdade, e aí deixar claro também isso, todo o processo é conduzido pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A Equatorial
ela não tem influência sobre o tema. O papel dela é um papel técnico, é passar as informações, que é os ativos que existem na empresa, os investimentos que foram feitos, as despesas que existem para operar a empresa. Então tudo isso é encaminhado em formato de planilhas e evidências. A ANEEL faz toda a fiscalização. Então a ANEEL teve a oportunidade de ouvir os representantes da sociedade que lá estiveram sobre desejo ou não de um reajuste tarifário, se nesse valor ou em outro valor que preliminarmente está definido. Isso vai ser decidido também pela ANEEL. Tarifa social, quando se fala em reajuste de tarifa, é um reajuste da tarifa em si. Ela pega todos os clientes de uma forma geral. Mas o tarifa social, ela é hoje um grupo de clientes que ele tem já um benefício de um desconto. Então, independente do valor da tarifa, para quanto vai a tarifa de energia, é importante destacar que a regra do tarifa social, ou baixa renda, sendo claro com a população de forma geral, ela se mantém. Aquele cliente que tem um consumo até 30 kW, ele tem em torno de 65% de desconto. De 31 a 100 vai para torno de 40% e de 101 a 220 em torno de 10%. Então essa faixa de desconto ela permanece. O povo está participando e tem uma pergunta aqui para ti. Carlos Rosiane, X, né? Que é esposo, marido e mulher. Carlos Rosiane. Luiz Hamilton Júnior, como faço para trocar a geladeira da minha mãe que tem que ir para a Equatorial? Está aqui. Carlos e Rosiane. Como é que eu faço para trocar a geladeira da minha mãe? Existe um procedimento, né? Dessa Rosiane, o que a Equatorial faz? Carlos e Rosiane. O Carlos e a esposa Rosiane. Dizer aos dois clientes, obrigado pelo contato. Na verdade, o que é que tem acontecido hoje? No ano passado, nós fizemos alguns eventos e divulgamos amplamente. Em Maceió, fizemos 2 grandes eventos, um no Jacintinho, o outro no Benedito Bentes, além de outros bairros e outras cidades, de troca de geladeira. Minutinho só, segura aí. 3338-2403. Qualquer dúvida, a Rádio A Voz é do povo. Liga para cá, o pessoal aqui está sendo educado, está sendo flexível, solícito aos sofrimentos. Não é só, o nosso problema a gente quer focar quando se apresenta a energia, mas o brasileiro está sofrendo em todas as áreas. Em todas as áreas. Na alimentação, na cesta básica, desemprego. Então, olha aqui, por favor. Isso é bom você anotar depois. Ele solicitou isso aqui, para a troca de geladeira da mãe dele, no Canaã. Então deixa eu te explicar. Então o projeto de troca de geladeira ele funciona. Quando nós fazemos esse evento, a gente convida a população para um mutirão, local, né? Nesse determinado local, a gente faz o cadastramento durante a semana. Sim. E após esse cadastramento é feito um sorteio daqueles clientes para que no sábado pela manhã seja feita a troca da geladeira. Os critérios: o cliente adimplente, o cliente tarifa social, o cliente na sua maioria ele tem que estar com a geladeira no local, então ele é uma troca, a gente vai trocar essa geladeira, então ele tem que entregar a geladeira antiga daqueles que foram sorteados, cliente residencial. Então existem alguns critérios para participar no formato anterior. Para esse ano, em 2020, o que é que nós estamos fazendo? Henrique Machado, você sabe que a prioridade, como foi lá na Rádio Farol, né, são os ouvintes. Líder comunitário, no caso, prefeito comunitário do bairro da Jatiuca, Henrique Machado. Bom dia, Henrique. Bom dia, equipe da Equatorial. Pastor, a minha pergunta ao pessoal da Equatorial é em relação ao contador na orla, na Avenida Aula, que está sendo apagada. Tem um problema entre a Equatorial e precisa instalar esse contador, e aquela área tem muitos turistas ali, no próximo autografio, está tudo escuro. Eu gostaria que o companheiro ali... Repete aí, qual a área? Iluminação. Iluminação em que parte, Henrique? Henrique Machado. Prefeito comunitário do bairro da Jatiuca. Qual é a parte que está faltando iluminação? Ali no trecho, ali na Avenida Aula da Filha, próximo ao Hotel Jatiuca. Está tudo escuro, está faltando o contador.
da Equatorial para ser reativado a energia do refletor da orla. Minutinho só, o Carlos vai falar com o prefeito comunitário do bairro da Jatiuca, que é um bairro de 52 anos, bairro antigo, e um bairro turístico, né? Que tem a praia da Jatiuca. Carlos. É isso, Henrique. Explicar um pouco sobre isso. Iluminação pública é feita hoje através da prefeitura, né? Existe a superintendência que é acima, que cuida disso. Se ela tiver alguma necessidade da Equatorial, então os técnicos e os coordenadores da CIMA fazem um contato conosco para que a gente possa ou instalar um medidor ou disponibilizar o fornecimento de energia. Mas aí seria uma reclamação a ser direcionada para a Prefeitura Municipal, para que possa tomar as providências. Iluminação Liga para cá, 3338. Olha, eu estou com o Fernando Silveira, que já foi presidente do partido, PP, hoje é parceiro do prefeito Rui Palmeira, é amigo do ex-senador e ex-ministro Guilherme Palmeira. Ele está ligando, está ouvindo o programa e ele vai ligar para cá. Anota aí, Fernando Silveira ligou agora aqui para a rádio, 3338 2403. 3338 2403. 3338 2403. Fernando Silveira é uma pessoa ilustre dentro do contexto político e está ouvindo o programa e vai participar, fazer a pergunta que ele ouve todos os dias, acompanha a população e é uma pessoa popular. Fernando, liga para cá agora ao vivo, 3338 2403. 2403. Quero deixar aqui à disposição da população. A Equatorial é democrática, não é esse bicho que está todo mundo falando, ela tem sentimentos. Obviamente, é uma empresa como qualquer outra, fria, mas à frente dela tem pessoas que têm coração. Vem para cá, liga para cá agora. Fernando Silveira vai ligar. Então, Fernando Silveira tem essa participação com o governo da prefeitura. Então, a Rádio A Voz verdadeiramente está atingindo todo o segmento. Carlos, o que é que você está percebendo? Deixa eu fechar só ao Carlos e a Rosiane que fiquem atentos às chamadas para o projeto da geladeira. Quando a gente fizer a divulgação nas nossas redes sociais, através da imprensa, eles possam participar desses mutirões para poder fazer a troca. Temos o Edmilson, líder comunitário aqui do Medeiros Neto 123. Bom dia, Edmilson. Bom dia, pastor. Como está o senhor? Com bem, graças a Deus. As lideranças comunitárias ligando. Daqui a pouco, Fernando Silveira também, que faz parte parceiro do governo do prefeito Rui Palmeira. As pessoas estão participando. Estou com o presidente da associação, daqui a pouco ele fala, do Graciliano Ramos. Pode falar, meu querido. Então, eu solicitei a Equatorial através de SEG alguma situação lá para o jogo. Eles foram muito simpáticos, atenciosos, nos deu uma atenção devida. Lógico que sabemos que por trás desse bicho que onde a gente faz a Equatorial, existe outros interesses, né? Políticos, às vezes fazer um enxame para ganhar voto para vereador ou vereadora. Eu acho que a Equatorial não está nesse contexto. Claro que o novo, como eu disse, assusta, mas também já pegou uma carga negativa de outras empresas, como a CEAL, como a Eletrobras, que eu acho que a Eletrobras ela foi irresponsável em alguns momentos, e a Equatorial está dando a cara a tapa, onde a Eletrobras não fez isso. Edmilson. Eu liguei agora, pastor. Quem está aí com o seu Sérgio? Comigo está o Carlos Moraes. Não entendi. Carlos Moraes. Então, a Equatorial tem sido uma empresa que tem prestado serviços interessantes à comunidade. Como se vê com a carga de desconfiança da Eletrobras, que tinha um braço político forte, que não trabalhava para a comunidade, mas sim para os interesses dele. Todo mundo sabe que a Equatorial elegeu deputado federal, deputados estaduais, eles colocando em locais impróprios, isso é claro, não adianta as pessoas. Hoje eu vejo as pessoas aí fazendo audiência pública para achacoalhar a gestão da Equatorial. E a gente, essa
empresa está há pouco tempo instalada aí. Pode ter alguns excessos, né, de alguns funcionários que não é Equatorial, e parece que até da Control, não sei se é uma parceria ou é uma subsidiada ou uma terceirizada para Equatorial. Mas, em um contexto geral, o serviço dela tem sido muito, muito interessante, entendeu? Foi feita uma reunião Equatorial com algumas lideranças. Eu estava na pauta, mas não fui, porque eu tinha um compromisso, mas os meus colegas lá ficaram muito satisfeitos com a projeção do Sérgio, entendeu? Certo. Tá. Meu pastor, mas o mais importante é o seu programa, pastor. Que abre as portas, escancara para o povo nacional, como do Tabuleiro, Bebedouro, Vergel, Farol, Tijuca, as informações devidas. Que às vezes a comunidade não sabe e que o seu programa traz esse viés de esclarecimento e o seu pode ser pessoas que estão com a bala na agulha para ter as informações corretas na hora certa. Por isso eu quero também agradecer ao senhor, pastor, e quero aqui lhe solicitar para o senhor depois entrar em contato com o pessoal do HU para aquela situação, porque amanhã eu irei aí, um pouco do Equatorial, referente àquela situação lá que o pessoal não entra começa a entrar de calça, boca acima, entendeu? Perfeito. Obrigado pela sua participação. Tem mais pessoas ligando, Fernando Silveira está ligando para cá e outros personagens. É importante você entender que a Rádio A Voz é a rádio do povo, é a voz do povo. São as comunidades, lideranças ligando para cá, isso demonstra credibilidade. O Fernando Silveira está ligando e 3338-2403, 3338-2403. Carlos Moraes, mais uma vez, avaliação aqui, Medeiros Neto, né? Mas aí, eu liguei para várias lideranças. Ó, meus amigos, hoje é tutorial, vamos dar uma força. Não é, a gente não pode também só atacar. Temos que dar chance também deles se defenderem e mostrar realmente que querem ajudar. E através de certas ações importantíssimas para a sociedade, estão querendo também ajudar e beneficiando algumas categorias, né, de algumas artérias, de mutirões, a troca, ou seja, primeiro o cadastro e o procedimento, eu não sei como é internamente, que no sábado, né, quinta, sexta, trabalho de negociação de débito, de baixa renda, é uma sequência. Você vai falar daqui a pouco, né, Carlos, sobre isso aí, mas ouviu aí agora Edmilson Santos, aqui do Medeiros Netos, antes do Fernão Velho aqui, Medeiros Netos 1, 2 e 3. É um condomínio que dá mais de 1.000 apartamentos. Vamos lá. Na verdade, o Edmilson, agradeço a ele, o seu Edivaldo, que eu conheci aqui, o Sérgio Miranda é o nosso executivo de relações institucionais, ele faz um trabalho, desde o início da nossa gestão, também de aproximação das lideranças comunitárias. A empresa ela não pode estar distante da população. Tem um caminho muito assim, positivo para a gente interagir, receber as informações do que precisa a comunidade, é a liderança comunitária. Então nós fizemos, desde o ano passado, um grupo, existe um grupo hoje onde existe uma comunicação instantânea, mas existem reuniões. Nós fizemos, quando começamos essa questão de algumas reclamações ou de algumas situações relacionadas ao serviço, uma reunião com as lideranças para explicar o que é que o Equatorial estava fazendo e ouvir deles. O que é que a gente pode fazer ainda para melhorar, principalmente a postura, a abordagem de quem iria para a residência do cliente. Aí surgiram os treinamentos de reciclagem, de postura, para que o leiturista, quando chega em uma residência, tenha o respeito, a cortesia, a educação com o cliente que está lá, o eletricista, mesmo que seja uma situação de suspensão de fornecimento, que é uma situação conflituosa, mas o respeito não pode faltar. Então, assim, as lideranças elas nos deram esses feedbacks que foram importantes para a gente estruturar. E o projeto, por exemplo, desse ano, de proximidade, que são os mutirões, foi fruto desse papo com as lideranças. Então a gente já fizemos um evento de sucesso já em 2 comunidades na semana passada, que foi o Eustáquio Gomes e João Sampaio 2. Hoje nós começamos um trabalho no Clima Bom e no Jacintinho, e o Sérgio continua combinando com as lideranças
para que a gente possa fazer mais eventos. E o que é que esse evento em si ele traz de mais positivo? E aí, falando um pouquinho, o próprio pastor nos pediu, Carlos, a gente também, através da Associação Primeiro Amor, Sim, quer fazer um trabalho, no já 2. existe um trabalho e a gente quer também trazer esse processo no mutirão. E aí combinamos já, em breve a gente vai fortalecer a divulgação, nos dias 16 e 17, que é quinta e sexta, de 8 às 17, lá na sede da associação, a gente vai fazer um trabalho que é o cadastramento da tarifa social. A gente vai e aí a diferença do trabalho do ano passado, ouvindo as lideranças, nós estamos com um grupo de agentes que vai casa a casa para orientar sobre a fatura, para orientar sobre o uso dos equipamentos, ou seja, dizer ao cliente como é que ficaria esse uso, a depender dos equipamentos que tenha. Quando o consumidor autoriza, essas pessoas estão devidamente uniformizadas, eles vão até a residência do cliente e entram para fazer a análise da geladeira. Então lá é feito todo um cadastramento analisando as condições da geladeira e é feita a troca imediata de até 5 lâmpadas, incandescentes ou fluorescentes, por LED, para já ter um impacto positivo na fatura de energia. Esse é o trabalho hoje que está sendo feito. São agentes de eficiência com essas ações educativas e o cadastramento da geladeira. Por que o cadastramento desses modelos de mutirões? Porque a gente vai pegar, e nesse movimento agora, em vez de um sorteio, a gente vai elencar as geladeiras mais precárias daquela comunidade para poder fazer a troca. Não é caso, eu quero trocar minha geladeira, não é isso? O sorteio também, o que acontece? Exige um procedimento. O sorteio muitas vezes tem a parte sorte. A gente vinha, a comunidade se inscrevia, então aquela senhora que tinha uma geladeira talvez mais precária, não era sorteada. Então, um dos feedbacks que nós recebemos e mudamos um pouco o projeto para esse ano é dessa forma. O agente de eficiência ele vai casa a casa, quando o cliente autorizar, e aí a autorização é do cliente, ele vai fazer um cadastro da geladeira. Depois a gente vai pegar todas aquelas geladeiras daquele bairro, daquela área da associação e olhar qual é que está em pior estado, que influencia mais na conta de energia e fazer a troca dessas pessoas, para ser um pouco mais assertivo. Lógico que do outro formato também vai continuar acontecendo. A gente vai também fazer outra forma do evento, que é cadastrar, sortear, mas ela foi mais assim, direta com a população, visando atingir quem realmente mais precisa. Independente disso, no ato já é feita a troca de lâmpadas, até 5 lâmpadas de LED. Quem não fez a troca ainda, pode trocar. A negociação de débito em condições melhores, flexibilizadas, foi um pedido da outra entrevista aqui, Sim. O senhor lembra? Então a gente vai levar uma condição diferenciada de negociação no bairro. Isso quer dizer que aquela entrevista aqui na Rádio A Voz, a última, no caso, tem quase 2 meses, já foi colocado em prática algumas ações, algumas ideias que nós discutimos aqui, algumas contribuições que foram feitas por quem aqui esteve. Foi um debate muito positivo e nós levamos algumas ideias. A empresa já tem no seu viés das operações do Maranhão e do Pará, que são as mais consistentes do Grupo Equatorial, um trabalho de comunidade. Então a gente antecipou um projeto para Alagoas que chama-se É Mais Comunidade. É esse que a gente está fazendo em parceria com as lideranças comunitárias. E tem mutirão de serviços. Por exemplo, no João Sampaio, semana passada, a liderança comunitária disse: Carlos, a gente precisa fazer aqui umas podas, porque tem árvores que está tocando na rede. Então nós colocamos equipes lá para fazer poda. Havendo necessidade, a gente vai fazer troca de postes, a gente vai fazer divisão de circuito para não ter queda de energia e tensão, serviços de ligação nova, de religação. Então assim, além da tarifa social, das ações educativas, da troca de lâmpadas e o cadastro para a possível troca da geladeira, a gente vai fazer a negociação de débitos e um mutirão de serviços. Por isso esse papo que a gente tem também com as lideranças, porque às vezes a necessidade de uma área, o líder conhece. Carlos, a rua tal está tendo muita queda de energia, então a gente vai mandar alguém da manutenção ver o que está acontecendo. Porque o foco, Carlos, meu amigo, o presidente da Associação João Sampaio, o foco lá da Associação Primeiro Amor, vai pegar Frei Damião, Parque das Américas, Moacir Andrade, Carminha, 1º de junho, vai pegar Paulo Bandeira, Selma Bandeira, vai ser o complexo, porque nós estamos no centro do foco do Benedito Bentes. Lá é um conjunto, mas onde está a associação é o centro do complexo. Então vai ser interessante. Eu acredito que talvez
3 dias, os 2 dias, quinta e sexta, vai ser muita gente, que vamos colocar carro de som. Por exemplo, São Sampaio é hoje, de Deus. fez a primeira etapa. Então, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Como eu sempre digo lá na rádio, é de Deus. Agora, vamos colocar aqui na rádio, como lá na outra rádio, a vinheta, né, desse mutirão, e isso serve para toda a região. Agora, leve o quê? Sua conta de energia, que vai provar que você mora naquele local, né? E as suas demandas. Repete mais uma vez, quais são as demandas que vocês vão apresentar. O que é que nós iremos fazer? Além da tarifa social, cadastro de baixa renda, então as pessoas que têm... A gente falou, por exemplo, que para ter isso precisa ter o número de inscrição social. Se a pessoa não tem, primeiro tem que procurar o CRAS, Sim. através da prefeitura, para poder ter esse número. Mas existem pessoas que estão nos ouvindo, por exemplo, que às vezes não sabem o que é esse número de inscrição social, mas tem um cartãozinho do Bolsa Família. Pega o cartão do Bolsa Família e leva no dia. Ajuda, né? Se está dentro da característica, porque a ideia também é já cadastrar na tarifa social. Imagine que uma família que a gente cadastre na tarifa social, a gente já troque de imediato lâmpadas e possa ser agraciada, porque aí é uma análise que vai ser feita com uma troca de uma geladeira, o impacto para a conta é exatamente de uma redução. Eu quero aqui enfatizar geralmente a redução, segura aí, é que ao redor temos várias grotas que iremos descer com vocês na segunda etapa. Aí tem um outro projeto, é um outro projeto interessante, porque a associação ela é de utilidade pública estadual, de utilidade pública municipal, da Assembleia Legislativa, como também da Câmara do Maceió, e temos a Comenda Mário Guimarães da Câmara, pelos feitos sociais. Então, não é uma coisa que caiu de paraquedas, são 23 anos de história. Então, é importante a população, as lideranças liga agora, 3338-2403, você precisa participar, defenda a sua comunidade. A Equatorial está dando o espaço de você agora demonstrar que é um líder comunitário, um prefeito comunitário, um vereador comunitário, que existe essa sigla, vereador comunitário e prefeito comunitário, como também presidente de associações. Esse é o momento de você dizer que saia do palanque do discurso e vamos para a prática. Eu acho que esse é o momento das lideranças se juntarem para resolver um problema que é um caos, não é de hoje, é de outrora. E isso nunca foi resolvido nem com a CEAL, que era da terra, nem com a Eletrobras, que incorporou, mas a Equatorial é a única que está fazendo de uma forma assim, sendo atacada, mas ao mesmo tempo ouvindo todos e minimizando o sofrimento de cada um. Claro que no meio tem as vozes estranhas e também tem aqueles que foram injustiçados. Precisamos também analisar os que estão sendo injustiçados. Um minutinho só, eu preciso falar com o presidente da Associação do Bairro do Graciliano Ramos. Seu nome completo? Edivaldo Aurélio. Edivaldo Aurélio. Sim. O senhor presidente, há quantos mandatos? Quinto mandato. Bom dia. Quinto mandato? Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, S. A nossa amiga jornalista. Olha, estamos aqui. Temos que agradecer o espaço. E, Carlos, a gente temos algumas situações do Graciliano Ramos. Né? O morador sempre reclama da gente, né? Perfeito. E a primeira situação que a gente teve no Graciliano Ramos foi houve aquela troca de medidores, né? E sem autorizações. O morador não estava em casa e daí deu de cara com um medidor novo, né? E teve deles que nem sabiam. Quando veio a conta, né, o que houve? Eu pagava 180, passei a pagar 220. Aí são na rua, por acaso, de cara com um medidor novo. Então, eu vi uma matéria segunda-feira, na TV Gazeta, que agora sim tem que ter uma permissão do morador para se trocar o medidor. Vou explicar, mais ou menos. Mas eu explico para o senhor. Eu vou colocar as situações. Aí outra situação que aconteceu no Graciliano Ramos, aproximadamente há uns 90 dias, não, 90 dias não, a gente está em março, né? Foi no jogo do Flamengo, aquela final do Flamengo em dezembro, justamente aquele dia do jogo, no sábado à tarde, por volta das 15 horas, próximo a um transformador, uma quadra que tem no centro do Graciliano Ramos,
houve um curto-circuito por lá. E o que aconteceu, cara? E aproximadamente umas 220 pessoas perderam os seus eletrodomésticos, todos. E aí nos procuraram, eu fui até a Equatorial, fui atendido mais uma vez pelo nosso amigo Sérgio, ele já nos orientou, e eu voltei, convidei os moradores, eu estava só naquela área, convidei os moradores, expliquei para eles qual o caminho que eles deveriam tomar. Tomaram os caminhos, o Sérgio nos orientou, só que é o seguinte, às vezes, por exemplo, e o cara tem uma geladeira em casa, perdeu a geladeira. O agente veio e fez a visita, né? Tudo bem que foi feita aquela parceria, foi devolvido o dinheiro para eles comprar outra geladeira, mas em outras situações não foi feita a visita, né? E hoje existem moradores que perderam máquina de lavar, televisão, liquidificador, em situação. Isso não foi tomado providência até agora, né? E a terceira situação, eu quero entender até hoje, porque aquela rede de transmissão passa por dentro do Graciliano Ramos, né? E está os moradores estão totalmente de cabeça virada, né? Perto do nosso cerco lá dentro do Graciliano Ramos, né? E nós vamos ter que tomar uma outra providência, né? Houve a União Equatorial lá na Associação dos Moradores e nós chegamos a um acordo, e aí sim, até o Ministério Público já houve 13 reuniões e não sei como vai ser a próxima. O seu presidente da associação, eu estou com Jurandir de Lima, que é um empresário dos sites, e ele daqui a pouco vai participar ligando para cá, para a Rádio A Voz, 3338-2403, que ele faz enquetes, e é interessante essa enquete onde a Equatorial quer se aproximar das comunidades. Eu estou com o Jurandir Lima, daqui a pouco, daqui meia hora, ele vai ligar, ou a gente liga para ele, para a gente participar, e estamos oferecendo um trabalho eficaz de sites com jornais para a Equatorial se explicar para a população de um caminho, de um viés mais rápido. Quanto mais comunicação para se aproximar da comunidade, da população, melhor. Eu estou colocando aqui Jurandir de Lima, daqui a pouco ele vai falar com Carlos Moraes. Aqui são amigos, parceiros que querem ajudar a diminuir esse sofrimento da população. Jurandir, daqui a pouco nós estaremos falando contigo ao vivo, aqui na Rádio A Voz, no programa Painel Lagoas, 3338, anota aí, 2403, 3338-2403. Rádio, enquete, sites e jornais à disposição da Equatorial. Vamos sentar para conversar com essa empresa que está se aproximando das pessoas. Um grande abraço, Jurandir. E aí, Carlos, e aí, ouvintes? A nossa preocupação hoje é, sabendo da situação, e da necessidade de fortalecer a energia para a gente. Sabendo disso. Esse é o lado bom da coisa. Mas o morador, ele não entende. Alguns não entendem, outros entendem bem. Certo. Como vocês já foram lá, esclareceram para a gente. Mas ele não quer entender, porque assim, existe uma lei de 2009 e que ela proíbe uma rede passar uma potência daquela por dentro do residencial. E aí sim tem colégios, creches, hospitais, né? E isso não existe, são 50 metros de distância, né? Está passando por dentro do Graciliano Ramos. Inclusive a própria SEDET é estranho, a SEDET ela autorizou se fazer o residencial. Você comprou sua casa na Caixa Econômica, da Caixa Econômica, era da Caixa Econômica, né? Autorizou fazer a sua casa e tudo mais, e aí agora ela quer cobrar de que o cara que tem a sua casa pronta recue, porque está passando aquela rede, né, uma potência daquela por dentro do residencial. Eu até agora não consegui entender por que aquela rede está passando ali, cara. Certo? Mas a pergunta vem, para o cara responder. Essa rede veio agora? Não, a rede agora. Agora. Aí a prioridade são os que estão lá antes, né? Mas deixa eu explicar. Vamos lá. Ele veio agora, É importante explicar no detalhe. outubro mais ou menos. Por isso que o papel, eu liguei para o Jurandir, que é um parceiro, né? E é importante, Carlos Moraes, que cada vez mais, quanto mais veículos de comunicações, sites, jornais, venham ouvir vocês. Não ouvir, porque no nosso meio, no meio da multidão, tem aqueles que mandam, crucifica Jesus e solta Barrabás, né? Nós não estamos aqui para crucificar a Equatorial, ao contrário.
estamos aqui num momento democrático, num momento respeitoso, onde a Equatorial quer resolver. Se eu percebesse que vocês não queriam resolver, a conversa era outra. Mas a gente percebe que vocês estão apanhando, mas estão indo em direção como a águia. Quanto mais tempestade, a natureza dela é de ir em direção à tempestade. Por isso que é a águia. Então, não é que a Equatorial seja a empresa perfeita. Não existe casamento perfeito, não existe família perfeita, não existe filho perfeito, não existe igreja perfeita. O que existe são homens imperfeitos. E nós estamos tentando aqui trazer, talvez, o equilíbrio dessa situação de constrangimento entre a população, que já vem sofrendo desde a antiga CEAL, desde a incorporação da Eletrobras, e quem está pagando o pato agora dessa situação é a Equatorial. Vamos lá. Dizer para o senhor Edivaldo, a todos lá no Brasiliano Ramos, primeiro, obrigado pela parceria. E aí, falar um pouco. Troca de medidores. A troca de medidores, assim, do ponto de vista da regulação do setor, e aí tem uma regulamentação que é a Resolução ANEEL 414 de 2010, ela permite que a distribuidora ela faça essa troca de medidores, mesmo sem a presença do cliente, desde que seja deixado no imóvel o termo de inspeção que é o TOI. Então, assim, a Equatorial, inicialmente, ela começou a fazer um trabalho conforme a regulamentação do setor, mas aí vem um porém. Existe a cultura, existe a comunidade. O pastor, inclusive, em outros momentos, em outras entrevistas, comentou muito sobre isso. Às vezes você vem e tem toda uma cultura, tem toda uma legislação, tem todo um contexto. O que é que a Equatorial fez? A gente reviu todo esse procedimento. Então, por exemplo, a troca de medidor, e aí para o senhor ter uma ideia, nós encontramos aqui 23% dos equipamentos ou com defeito, ou com a leitura parada, display apagado, etc. Então, uma residência que ela tem equipamentos básicos, uma televisão, 3, aí vou na linguagem popular das pessoas, bicos de luz, um ventilador e uma geladeira, consome em torno, muito bem utilizado, de 80 a 100 kW. Isso é uma residência muito básica. O equipamento parado, ele fatura só 30 kW. Então, as pessoas durante um tempo receberam contas com um equipamento, com um faturamento que não era o devido de consumo. Então, a gente precisou fazer um trabalho de troca desses equipamentos. E aí, veio a questão da postura. O que é que a gente viu? E aí, algumas reclamações surgiram, os líderes da associação trouxeram para a gente, os clientes, etc. Vamos mudar isso. A gente quer ser transparente, a gente quer ser muito claro com o nosso cliente. Por isso surgiu esse projeto hoje do agente porta a porta, e para equipamentos que a gente identificar através do leiturista que vai mês a mês fazer a leitura, a gente vai enviar uma correspondência anterior explicando que o equipamento tem um problema e que ele deverá ser trocado. Esse procedimento a gente já está ajustando como é que vai ser, mas vai ser uma correspondência enviada, porque a gente já identificou previamente que tem um defeito. O leiturista vai lá, o display está apagado, então ele faz a leitura pelo mínimo ou por uma média. 3 meses é média, depois entra no mínimo da fase. Então a gente vai notificar previamente, porque até inclusive atende essa preocupação e necessidade. Porém, existem outras atividades que são as fiscalizações. Da mesma forma que a gente está falando das pessoas de bem, que tem um equipamento que está com defeito, não está registrando o consumo real, e as pessoas não entendem tecnicamente disso, existem outras unidades em que as pessoas violam o equipamento, procuram adulterar para ter um consumo menor. Então, as inspeções que são para identificar violação do equipamento, os famosos gatos de energia, o procedimento será: o cliente será convidado a acompanhar a inspeção. Uma vez identificado que tem a necessidade de trocar, ele vai assinar um documento, que é o termo. Se não tiver ninguém em casa, apesar da legislação do setor permitir, a gente não vai fazer o trabalho. Não tem ninguém no imóvel, a gente vai avançar em outras unidades fiscalizando e só vai fazer com a presença do cliente. Então são 2 os momentos. Se eu já identificar previamente que eu preciso trocar, eu vou mandar uma correspondência explicando os motivos e o porquê da troca. Mas existe também aquelas operações de fiscalização que são espontâneas. Porque se eu avisar para alguém que tem uma irregularidade que eu vou trocar, o que ela vai fazer? Ela vai tirar a irregularidade. Então são 2 os momentos para ficar esclarecido. Essa questão da queima de equipamentos, eu preciso ver com o senhor, através do Sérgio ou depois, quem foram as pessoas
que não tiveram, por algum motivo, o ressarcimento. E o porquê? Porque assim, o procedimento é esse: queimou o equipamento, o cliente resiste, aí vai ter que dar alguns dados, marca, modelo, equipamento. Há uma visita técnica e a partir dessa visita técnica fica constatado se existe a responsabilidade da concessionária, ela vai pagar pelo conserto ou um novo, se o laudo da assistência técnica indicar. Se não, a gente faz uma carta explicando o porquê não. Porque às vezes, por exemplo, tem locais em que, apesar do defeito ele ter impactado todo mundo, mas um determinado imóvel, ele estava com algum problema nas instalações. Mas aí, Carlos, isso aí. Mas a gente vai apurar. Vai reforçar que você está colocando duas coisinhas que eu não perdi aqui, cortando o seu raciocínio e reforçando ao mesmo tempo. Quanto ao atendimento, a abordagem do eletricista, do profissional que foi na troca do medidor primeiro, eu conheço a maioria do Graciliano Ramos, são 15 anos lidando com aquele pessoal. Eu sei quem é a pessoa que é de bem, quem é a pessoa que está querendo pagar, quem é a pessoa que quer coisa correta. E eu conheço que é aquele Malaquia, eu vou falar grossamente, quem é o Malaquia, certo? Eu recebi a reclamação dos dois, pela abordagem do profissional. Esse é um ponto. Esse é um importante. Ponto, certo? O outro ponto é o seguinte: o cara está em casa, olha, teve senhoras que estavam em casa, né? Batendo leite, gogó de uma criança, estourou o liquidificador com tudo para lá. Ó. Na sala estava o filho dela, estourou a televisão. Esse é curto-circuito. Não, o caso do curto-circuito, volto a dizer, a gente tem que ver caso a caso quem perdeu o equipamento, a gente vai ter que resgatar isso para ver se fez o procedimento correto do registro e por que a gente deferiu ou não indeferiu. O senhor falou em abordagem. Na troca de medidor, em qualquer atividade, isso foi muito comentado aqui nas outras entrevistas, no debate anterior, a gente percebeu sim que existiam abordagens totalmente indevidas. Sem educação, sem cortesia. Principalmente no balcão de atendimento. E aí o que a gente fez? A gente parou todo o nossa linha de frente, sejam os atendentes, sejam leituristas, sejam eletricistas, e fizemos um treinamento total de reciclagem desses profissionais. Hoje, qualquer atividade a ser feita na residência do cliente, ele terá que ser abordado com educação, com cortesia. E a gente orienta os clientes, como já orientei na entrevista anterior. Esse trabalho foi feito pela empresa, de treinamento e orientação. Não tive nenhuma reclamação do leiturista. Olha, são 2.084 casas, mora em média 10 mil pessoas no Graciliano Ramos. Lido há 15 anos com eles. Não tive nenhuma reclamação do leiturista. Mas a gente aproveitou para treinar todo mundo. Ótimo. E aí o que acontece? Hoje, qual é o cenário de hoje? É importante que o cliente, ele, quando receber um profissional, uma equipe da Equatorial do seu imóvel, que anote a placa do veículo, que anote o número interno da viatura, fica na carroceria do carro, é um número, e anote o nome dos profissionais. Ótimo. Se o procedimento for o correto, com a educação e cortesia, ótimo. Se não for, entre em contato através do nosso 0800 082 0196. Repete mais uma vez, Carlos. 0800 082 0196. Para que seja registrada a reclamação e a gente vá nesse profissional. Hoje são quantas empresas, Carlos, no caso, terceirizadas? Hoje nós temos uma empresa apenas, é o modelo do grupo. Inclusive, para evitar alguma confusão, a empresa tal, hoje existe uma parceira da Equatorial que chama-se empresa Control, é apenas uma empresa. Eu quero aqui, vamos para um intervalo cultural, e o assunto é Graciliano Ramos nesse momento, e todas as lideranças, prefeitos, comunitários de outros bairros, você que se sente prejudicado, às vezes não é pela Equatorial, às vezes um atendimento, também tem usuário ignorante. Fato. Contra fato não argumento. Junta o chamado, como o senhor disse, Malaquia, que não gosta de pagar, aí aproveita esse momento da Equatorial de transição, aí joga toda a culpa para esquecer que ele é mau pagador. Então, vamos falar sobre isso. Vamos falar também, na volta, sobre as grotas, sobre algumas grandes favelas em Maceió, que tem favela em Maceió, grandes. Como é que fica esse trabalho com as grotas e com as favelas, que uma boa parte são ligações miau mesmo, ligadas, são vários fios capazes de incendiar tudo. E qual o procedimento da Equatorial com essa situação que é complicada e um pouco delicada, porque algumas grotas nem todo mundo pode entrar. Né? Na volta eu falo um pouquinho da rede de transmissão também do Graciliano. Vamos, perfeito. Vamos para o intervalo cultural.
para tomar aquela aguinha, né? Porque o negócio está pesado. Não oferecemos o café porque nós não temos aqui uma cafeteira, mas vamos providenciar nas próximas entrevistas. Uma coisa importante, você que está do outro lado, a Equatorial está dando a cara a tapa no acerto e nos erros, e agora querendo acertar, porque ela pegou uma situação que já era complicada com a CEAL, com a extinta CEAL, e com a substituição da Eletrobras, que a Eletrobras não foi amiga do usuário. Vamos lá. Painel Lagoas, um painel de informações, 3338-2403. Daqui a pouco voltaremos para o segundo bloco.